Olá pessoal, aqui é o Cacau Gomes e esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho diferente a pedidos, atendendo a pedidos aí. Nós vamos criar aqui um setup para operar o mini dólar, tá? Eu vou deixar esse setup aqui para vocês, eu acho que ele é interessante. Depois testem e me deem retorno aí dos testes que vocês fizerem, ok? Então vamos lá. O setup basicamente ele se baseia em alguns indicadores aqui. O primeiro deles aqui é o DI+, e o DI-. A gente vai acrescentar esse indicador aqui e vamos fazer uma única mudança nesse indicador, que é nas cores dele aqui, aparência. Nós vamos colocar aqui como DI+, a gente vai com a cor de verde-limão, vai engrossar a linha aqui um pouquinho, e o DI- vamos colocar vermelho, que indica queda, né? E engrossar a linha um pouquinho também. Vamos adicionar aqui um segundo indicador, que é o Stop ATR. Esse Stop ATR ele vai dar para a gente aqui uma ideia, né, para fazer gestão das nossas entradas aqui, tá bom? E agora nós vamos adicionar mais um indicador, que é o Chain Setup. O Chain Setup ele é também um indicador que indica tendência para a gente aqui. Por exemplo, quando ele está acima da linha zero, ele está falando que o preço quer subir. Quando ele está abaixo da linha zero, ele está falando que o preço quer cair. E além disso, quando ele está, por exemplo, igual nesse momento aqui, acima da linha zero, ele fez barras maiores umas que a outra, indicou verde aqui, que ele está falando que o preço estava querendo subir. Chegou nesse ponto, as barras começaram a recuar até ficarem vermelhas, não passou para baixo da linha zero e voltou a subir novamente. Ele mostrou para a gente um pullback, tá bom? Além disso, tem uma regrinha de coloração que eu criei aqui, que eu chamo ela de rompimento pivô, que basicamente o que ela quer dizer para a gente aqui, ó, quando o preço fecha acima da máxima das 13 últimas barras, ele fica verde. Quando o preço fecha abaixo da mínima menor, né, das últimos 13 períodos, ele fica vermelho. Então veja bem, ó, um início de movimento de baixa, um início de movimento de alta. E no 2 minutos, isso aqui nos 5 minutos, tá, gente? Tá aqui. E aqui nos 2 minutos, a mesma coisa. E como é regra, né? Quanto menor o período, mais chance de ser falso o movimento. Mas aqui a gente associa essas informações todas aqui para fazer a nossa entrada. Como por exemplo, está até marcado aqui que eu estava fazendo esse estudo aqui há pouco. Olha só, a gente faz a entrada sempre pelos 2 minutos, claro que observando os 5, mas sempre pelos 2 minutos, e faz a nossa gestão de saída pelos 5 minutos. Nesse caso aqui, ó, vamos colocar aqui, estava até que eu tirei, vamos pôr de novo aqui, ó, a nossa setinha indicando aqui o ponto que seria a nossa entrada aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o candle que ficou verde, porque indica que ele está fechando acima da máxima dos 13 últimos períodos. Eu estou cortando o meu Stop ATR. Eu tenho a minha linha do DI+, acima do DI-, e eu tenho o meu indicador Chain Setup aqui recuando, mostrando que ele está para alterar aqui o movimento. Se quiser deixar mais confiável aqui, como por exemplo, não vou fazer entrada nesse canto, faria nesse aqui, ó, porque aí o Chain Setup já estaria verde, tá vendo? Acima da linha zero, verde. Eu já teria passado o meu Stop ATR e estaria aqui rompendo a máxima dos últimos 3 períodos, que é um rompimento do rompimento aqui, tá certo? Como é que eu faria esse trade aqui? Simplesmente o seguinte, poderia fazer a minha entrada nesse ponto. Vou marcar de novo aqui que eu vacilei aqui. Eu poderia fazer, fechou ali o candle, eu faria a minha entrada da seguinte forma. Eu tenho esse fundinho aqui, logo atrás do candle de rompimento, né, da estrutura aqui. Eu vou jogar 3 vezes para cima e vou colocar o meu stop aqui embaixo. Então eu estaria arriscando, vamos trazer isso para baixo aqui, eu estaria arriscando aqui 8 pontos, né, para ganhar 24 pontos. Olha só que beleza, que excelente trade, né? E a outra forma que eu falei para vocês aqui do Stop ATR é a gente vir guiando esse preço aqui, né, subindo. Aqui eu acredito que seria um ponto aqui que a gente
sairia do game aqui, tá? A gente sairia do game aqui nesse ponto. Com quantos pontos? Vamos ver quem tirar a mãozinha. Se eu trago pelo stop ATR, a gente teria feito aqui provavelmente 12 pontos. Estaria apostando 8 aqui para ganhar 12. Não é ruim, mas veja bem que com 3 vezes, nesse caso aqui, deu muito certo, a gente sairia aqui, tá? Uma outra questão é esse setup, como ele segue tendência, às vezes aqui vai dar algumas entradas e o stop ATR, se eu fizer a gestão por ele, quando ele pega tendências muito grandes aqui, ele deixa a gente muito bem na fita. Vamos ver se eu acho uma situação aqui, igual essa. Ó. O stop ATR aqui, ele veio acompanhando um big movimento. Ó. O dia começou aqui, a gente tem aqui ó, um rompimento dos 13 últimos aqui, né, fundos do fundo mais relevante dos últimos 13 períodos. Eu tenho meu preço abaixo do stop ATR, eu tenho meu chain setup apontando queda e eu tenho o DI menos sobressaindo ao DI mais aqui nesse ponto de cruzamento. Veja bem que aqui nesse ponto eu poderia ter feito uma entrada, colocado meu stop aqui em cima, arriscado 8 pontos também e vindo acompanhando o stop ATR, a gente sairia aqui nesse ponto com 38 pontos aqui, tá vendo? Então o stop ATR ele dá pra gente uma boa sacada aqui de como ir conduzindo, fazendo a gestão, né, do trade aqui. Podem alterar, colocar 2,5, 3, aí fica a critério de vocês aí, mas essa já é uma boa pedida, ok? Tá aí um setup simples, funcional, que vocês podem usar aí para poder executar os trades de vocês, ok? Fica aí um grande abraço, me contem aí depois, tá? Testem esse setup, e me contem depois aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Um grande abraço para todos, força, fé e fraternidade.